Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças. Recebemos as instruções pela inspiração como uma grande universidade de almas e os estímulos para a cura como um hospital de misericórdia que é. E falar na casa que leva o nome de Eurípides não é para qualquer um. Mas como, por um mistério, não sei, recebemos de uma senhora que é uma xamã de BH, um cristal, e junto com o cristal, a recomendação que recebêssemos Eurípides como nosso mestre. Isso é moleza. Agora eu perguntei a ele se ele receberia como discípulo quase ninguém. Mas a humildade e o seu coração é tamanha que tivemos essa honra. Por isso, a dona Anísia nos perceber quase materializado perto dela. Estamos fazendo alguma coisinha, mas nem de longe o que ele fez. E dentre muitas coisas que aprendemos com ele, que os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos são entes vivos, ou seres vivos que ficam em torno de quem os cria, ajudando-nos ou desajudando durante a vida física e segue conosco após a desencarnação também. Como faz tempo que nós passamos por aqui, eu costumo fazer um trato antes de começar a fala em si. E o primeiro item desse trato é que não acredite em nada do que eu disser. Por isso a gente grava e tem um plano B. Se ele não falhar, grava-se o áudio também. E depois vocês consultem nas obras que vamos citar. Porque até agora sabemos apenas o título da palestra. Não sabemos como será. Só confiamos nos mestres que nos intuem, que nos inspiram. E com certeza tudo sairá bem. E o segundo item, eu gostaria de falar muita coisa de pouca coisa. Ou seja, falar um tanto mais para a gente poder aprofundar no assunto. Porque pouca coisa de muita coisa, eu falo um monte de coisa e não aprofundo em coisa alguma e não chegaremos a lugar nenhum. Falar de coisas simples com profundidade, eu estou aprendendo. Agora, de coisas profundas com simplicidade, ainda não aprendi. Então, vocês desculpem se às vezes a coisa fica meio confusa, a gente tenta esclarecer. Por isso, no final, vai ter algumas perguntas e respostas. E peço licença para colocar um ponto no conto de alguém. Porque se eu não falar o que eu entendi, quase de nada vai adiantar. E também sou um espírito imortal, em aprendizado, eu preciso também dizer o que eu entendi da pauta em foco. O tema é transição planetária. Eu não sei nem o que é o planeta sequer, mas vamos ver o que será. A lição Homem de Bem foi muito dura, porque essa é a condição para permanecermos no planeta, se gostamos desta escola de luz. Então, isso aqui é o vestibular. E o nosso mestre Eurípides afirma que não precisa ser essa lição inteira. Se conseguirmos só o primeiro parágrafo, não só ficaremos no planeta e após desencarne, eu garanto a vocês, vão direto para o reino dos céus. Porque veja, aceitaram o trato? Então vamos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica.
não é o que conhece. E pratica a lei de justiça, que corrige, a lei de amor, que compreende, e a caridade, que salva, porque caridade é um processo de autoiluminação, segundo Joana de Ângeles e Emmanuel, e segundo Allan Kardec também em obras póstumas. Caridade é a sublimação da personalidade. Ele interroga, e isso ele vive na sua maior pureza. E a maior pureza é amar desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro com o mesmo amor, sem nada exigir e sem nada esperar. Porque para Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 82, a lição serve e prossegue. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala o que é que está em si mesmo. Ele fala que o Evangelho não está aqui, nem acolá na Bíblia e em outros lugares, mas sim em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Para entender tanto onde está o Evangelho quanto o que está sendo dito aqui, como que eu posso interrogar a minha consciência se eu não sei o que é? Você sabe o que é consciência? Você está consciente daquilo que está fazendo, está pensando, e vai poder ser em todo sentido da vida, pelo meu entendimento. Exato. Então vamos lá. Carl Gustav Jung assim afirma: a consciência não é o conhecimento, mas sim o discernimento do conhecimento vivenciado. E para Allan Kardec, o que é o Espiritismo? A obra, na questão 127, assim ele interroga: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E se quiser saber quantas encarnações, a questão 540 do Livro dos Espíritos fala que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. E em obras póstumas nos ensina a conectar com estas vivências. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Se é todas, com a lagartixa que eu fui, não é, Elmar? Se a lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana, foi isso que eu acessei e consertei partes do meu corpo em pouco mais de uma semana. E não apenas com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo. E com todos os seres de todos os mundos também. E na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, ele fala que toda a energia do corpo se renova em 2 meses. Se eu mudar o meu projeto de vida, eu saro de todas as coisas com 2 meses. E foi outra técnica que eu usei. Mas para Camille Flammarion, na obra Objetivo da Vida, no volume 1, porque consta de 3 volumes, não só a energia do corpo se renova totalmente em alguns dias, segundo Camille, mais ou menos 20 dias, e com a mentalização eu posso criar um órgão novo. E isso já fizemos também. E parece que a Jussara, mas o Fernando em São Gotardo, aonde eu estou indo. Porque depois que aprenderam isso, já construíram 2 universos, o do Guilherme e a da Isabela, porque eles não engravidavam. E após saber disso, já tem 2 e tem um terceiro na fila esperando a decisão, porque a hora o Guilherme fala que só aceita se for homem, e a Isabela se for mulher. Eu falei, só se vir 2.
Então vocês param com esse negócio, ou se entende antes, porque quando não nos entendemos antes, segundo Joana de Ângeles, se a mulher já está grávida e o casal não se entender, a criança pode vir com a embalagem masculina e o conteúdo feminino, ou com os dois órgãos genitais. Eu assustei quando eu vi isso com Joana de Ângeles. Por isso que a gente se entende antes, ou deixa a liberdade de vir no sexo que aprover, ou faça um contrato antes. Fala, eu gostaria que fosse menina, mas isso muito antes. Porque a gente não engravida no ato da concepção. Conforme André Luiz em Missionários da Luz, a gravidez é perispiritual antes do ato físico. Pode ir lá no capítulo 13 e seguinte consultar. Então, quando desejamos conceber um filho, já estamos gestando. E durante a gestação, ele aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. E depois que nasce, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, espírita consciente, médico cientista, professor de medicina e pai. Se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos só sobre Deus e trabalho, pode soltá-los que eles não erram o caminho. Porque, como disse no Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. E na Revista Espírita de 1866, mês de junho, tem 2 artigos. O sono do espírito. Lá narra que, quando encarnado, o Dr. Calais, para os pacientes que buscavam a cura, ele encontrava a causa no desequilíbrio moral. E se a pessoa mudasse moralmente, ela sarava o corpo. Ele não dava medicamento. Assim como Hipócrates, o pai da medicina ocidental, que seu alimento seja seu único medicamento. Ou ainda, a cura está em você, conforme está registrado em seus ensinos. E quando Dr. Calais viaja desta para outra vida, porque tudo morre para renascer, para se renovar, conforme a 5ª lei moral, que é a lei de destruição, ele segue curando almas na velocidade do pensamento. E de repente ele se vê fora do corpo perispiritual, como se tivesse desdobrado, dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. E ele pergunta algo, e eles respondem. E quando responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos consciência, a soma de todas as nossas vivências. E se assim é, porque encontramos isso em vários autores, principalmente em Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o Espírito é a soma de todas as nossas vivências. E ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma tem apenas as experiências desta etapa. E quando lemos em Kardec, em A Gênese, capítulo 2, item 27, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. E naquele momento eu levei um choque. Falei, eu não sei nem o que é célula. E eu quero falar que esse moço que construiu o corpo, e se construiu, sabe consertar. E aprendi e falei, porque está no Livro dos Espíritos, questão 455, o processo de como fazer isso. Lares provocava como no sonambulismo.
o deslocamento da alma de seu corpo. E quando ela saía do corpo, ela olhava para um lado, via o seu espírito. E olhava para o outro, via o seu corpo. E no plural, os laços perispirituais que os unem. O que une a alma ao corpo, segundo Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, ele é construído na velocidade da luz, que é na velocidade de um relâmpago. E o que une a alma ao espírito, à sua consciência, esse é indestrutível. E quando a alma ia afastando do corpo na direção do espírito, da sua consciência, ela enxergava o interior das células. Já pensou que imagem, que visão? É divino. Você poder ver o seu corpo, ver onde está o defeito, consertar e depois voltar. Com o mestre que o construiu. E como tudo é cópia de exatamente tudo, vamos seguir só o finalzinho da lição e vamos falar de transição planetária, já que o planeta é um corpo vivo semelhante ao nosso. É Emmanuel. Nosso corpo é uma cópia perfeita do planeta Terra. E uma cópia perfeita do universo também. E se lá no planeta tem um governador supremo, é justo que aqui também o tenha. Então, se eu já sei o que é consciência, é fácil interrogar a minha consciência sobre os meus próprios atos para ver se não violou a lei. Lei de justiça, amor e caridade. E ainda, se eu não negligenciei voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se de mim. E se eu fiz a outra em tudo que gostaria que me fizesse? Eu estou enroscado neste parágrafo há 38 anos. Se eu colocar isso na prática de fato, eu garanto a vocês que eu vou para o reino dos céus sem escala. E fica para cada um o convite. Se tudo é cópia de exatamente tudo, e como eu disse, tudo cresce e evolui, na questão 560 do Livro dos Espíritos, narra que todos nós, não tem exceção, vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E nesta obra aqui, agora seguro, que eu estou empunhando, ela é mágica, porque ela abre no lugar que a gente pensa. Você pode confirmar, está filmando, capítulo 4, no item 24, Kardec anota que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se eu evoluir até me confundir com Eurípides, eu me torno um mestre também, como ele. Porque quem me vê, vê-lo-á. Não seria assim? Vai demorar alguns milênios. Mas quando eu chegar onde ele chegou, ele já vai estar alguns milênios para frente. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito de hoje é a alma evoluindo segundo Kardec. E a alma de hoje será um espírito amanhã. Para quem pensa que está encarnado a alma como um todo, é melhor rever os seus conceitos. Porque quando recebemos a incumbência da confecção do primeiro livro, eu me vi fora do corpo conversando com mais 3 eus do mesmo todo, da minha consciência. E o que me entregou o livro e um relógio, por isso que mesmo tendo celular, nunca mais tirei o relógio, para lembrar. Era tão evoluído em relação a mim que eu ajoelhei, ato instintivo, e beijei-lhe os pés.
E ele falou, tem tempo para ser concluído, que era o simbolismo do relógio. E vi um outro mais evoluído do que ele observando os dois. E um menos evoluído do que eu, que era o que a gente chama de espíritos protetores. Das energias mais densas, eles nos defendem. Então, se eu conversei com algumas realidades de mim mesmo, quantas serão? Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, fala que o espírito tem quase a idade do universo. Que é muito para minha cabeça calcular isso. Porque eu pensava que era o Big Bang, a teoria de um único universo, que tem de 13 a 15 bilhões de anos. Mas ela disse, eu não estou falando disso, estou falando do todo. E o todo parece que tem alguns universos, não tem? Alguém lembra de Stephen Hawking? Aquele que só mexia os olhinhos, que foi visitado por ELA, esclerose lateral amiotrófica? A tese, após ele descobrir que tinha mais universos do que o do Big Bang, e eu tenho a revista até hoje, a matéria é muito além do Big Bang. Ele acreditava que existia tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. Mas eu creio que de vez em quando ele tomava banho, porque uma vez por mês eu faço esse sacrifício. A gente passa pela água assim, ela está aqui, a gente passa de lado, né? Eu acho que esqueceram o menino lá na banheira, porque ele só mexia os olhos, e deu tempo dele contar as bolhas. E ele mudou a sua tese. Não tantos quanto bolhas de sabão, mas infinitos universos. Só numa dimensão, frisou. E a ciência acadêmica admite que se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, nas quais os universos são infinitos, não entenderíamos os elementos atômicos que compõem os nossos corpos. E numa só dimensão, nesses infinitos universos, dentro de um universo, tem em média de 200 a 500 bilhões de galáxias. E eu creio que as dimensões são infinitas em Deus. E cada galáxia tem de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E tem alguém que acha que só a Terra é que vai mudar. Se tudo isso é um organismo vivo. Se Kardec fala que eu entro em conexão com todas as minhas vivências, então a mais simples atitude de um pensamento, porque eu não consigo mensurar alguém que consiga pensar sem interagir. Porque interage com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E eu não consigo conceber quem interaja sem permutar. E Emmanuel fala dessa permuta incessante. Se eu olhar para você, algo do meu universo foi para o teu, algo do teu, e é a teoria da física quântica. O observador interage com o observado, mas o observado interage e muda também o observador. E eu gostaria, se vocês me permitirem, se eu não lembrar de todas as frases, vocês me ajudam. De uma oração que fala que é do catolicismo, mas não tenho certeza se é de fato. Porque, veja, a maioria de nós somos degradados de algum outro planeta, principalmente da constelação do sistema estelar de Capela. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, és vida, és doçura, és esperança nossa, salve. Nós, os degradados filhos de Eva, que está falando isso. E é, pois, advogada nossa, e este vossos olhos misericordiosos, a nós envolvei-nos. E depois deste desterro, desta provação, mostre-nos, Jesus,
Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. E nós falamos que ela é mãe da humanidade. Vocês já ouviram isso? E foi quando ele disse: não perturbe vossos corações, nem tenha receios. Estarei convosco todos os dias. Em Capela, Jesus já era o nosso mestre, modelo e guia. Não sei vocês se vieram de lá. Eu vim em muitos, vou mudar a frase, em péssimas condições de rebeldia. Porque o planeta, a constelação estava evoluindo. E só ficava quem estivesse de acordo com as leis daquele contexto. Porque ele disse-nos: quem comigo não se ajunta, espalha. Ele convidou para o festim, e é o convite para o festim da transformação, que é para mundo de regeneração, regenerar-nos na ação. Agora, só fica no festim quem tiver a roupa nupcial, que é a veste perispiritual e física adequada às vibrações que estão se elevando a cada dia. Não sei para vocês, o dia para vocês tem 24 horas, para mim parece que não está tendo nem 12. Tanto que vocês estão fazendo alguns arranjos com a minha pessoa. De São Paulo a Três Lagoas tem 700 quilômetros. Como eu não violo a lei dos homens, porque se eu violar a lei dos homens, eu não tenho direito algum dos benefícios das leis divinas. Então, se a pista é 100, piloto automático 98, você não precisa preocupar com o radar, você tem a placa, a sinalização do radar, nunca leva multa. Quando eu não respeitava, acho que eu tenho 2 ou 3 multas, mas tem anos, tem mais de 3 décadas, que não somos visitados por elas. Normalmente eu gasto 11 horas, até 12, dependendo de quantas paradas. E no último ciclo de palestra, que foi de 23 de abril a 11 de maio, em São Paulo, região até Campinas, eu saí de casa às 6 da manhã. E um pouquinho antes das 13, eu já estava em São Paulo. E a conta não bate. Eu esqueci, porque eu não fiz matemática, não tenho estudo acadêmico. Soma aí para mim. De 6 para 13, sobra quantos? 7 horas. Como? Um amigo que me carregou em várias palestras, me transportou, o Anderson Guerra. Ele estava chegando em Três Lagoas para fazer visita às indústrias de celulose, e eu saindo. E ele voltou com um amigo que ainda não respeita a lei dos homens totalmente, correndo um pouquinho a mais, e pararam uma vez, e eu parei 3. E eles gastaram quase 11 horas. Como é isso? E eu fui como se estivesse flutuando. Qual pista que eu peguei? Porque certa feita eu estava em Palmas, num mini seminário sobre passe, ou a bioenergia. E num dado momento, a dirigente da casa ficou incomodada com algumas coisas que estávamos falando. Falou: você esqueceu que nós estamos num mundo de provas e expiações? Eu não tinha ainda um cuidado a mais com as palavras. Não tinha ainda conhecido Eurípides, como hoje, que ele fala: a palavra maldita ou dita mal mata. A palavra bendita ou dita bem gera vida. E quando eu vi, já tinha dito. Falei: você está no mundo de provas e expiações. E eu estou no mundo de regeneração há muito tempo e a caminho de mundos felizes. Ora, eu já me vejo com um pezinho lá, porque me sinto plenamente feliz.
Porque felicidade é um estado de consciência tranquila à luz dos deveres fielmente cumpridos. E Jesus não pediu muito, porque eram 9 mandamentos os de Moisés, nunca foram 10, segundo os estudiosos, mas vamos supor que fosse. E as leis morais que consta no Livro dos Espíritos também nunca foram 10, são 9. A 10ª foi o Kardec que sugeriu, lei de amor, justiça e caridade, para sintetizar as 9, segundo Joana de Ângeles, e eu não vou discutir com Joana porque ela participou da codificação, está na obra No Rumo da Felicidade. E ele é que sugeriu. E ele facilitou a coisa, e eu não vim destruir a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu acho que eu olhei para ele e falei, eu não entendi nada, Senhor. Foi então, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí não deu porque ele estava fazendo. E eu estou me esforçando. E naquela obra de Ramatiz que está ali na mesa, que nós tivemos a honra de prefaciar, uma obra que mudou a nossa vida, que fala do pastor conduzindo as suas ovelhas. E Ramatiz fala, nós não estamos seguindo Jesus. Ele é que nos segue, ele é o pastor. Ele é que vai conduzindo as suas ovelhas. E na obra diz, ou afirma com muita clareza, que enquanto não reconciliarmos com o entorno, não estamos prontos para enfrentar o interno. Os piores adversários, os mais terríveis, segundo Joana de Ângeles, estão dentro. E fora é só um aquecimento. Ficar de bem com a sogra, quem tem sogra e tem dificuldade? Eu nunca tive, eu tive 2 mães, ou melhor, tenho, porque elas não morreram, só morreu o corpo. Nunca tive sogro, tive 2 pais. E ele me chamava de meu amor, meu sogro. E nós nos amamos. Então, o entorno, os desafios que aparecer, é para fazermos esse aquecimento, porque o que eu estou vendo fora de mim sou eu. Eu estou olhando no espelho. O que eu julgo e condeno no outro, na realidade eu estou condenando a mim mesmo. E isso não é Emmanuel na obra Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, que fala isso. Tudo que agora julgamos no outro, fatalmente amanhã a lei me convidará a passar pela mesma situação. Isso é Paulo de Tarso. Pode ir na 3ª carta aos Romanos, no capítulo 2, no 1º versículo. Indesculpável ao homem que se arvora em juiz, porque julgando o outro condena a si próprio, porque atrai para si com julgamento os próprios tormentos. E uma das lições que precisamos observar é o que ele recomendou: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Com a mesma medida que medirdes, serão medidos. Então, se a recomendação para que fiquemos neste plano que muda de provas e expiações, do mundo de sofrimentos, e Joana de Ângeles foi muito claro nas 2 lições que ditou no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu levei ao pé da letra a primeira lição. Dor é bênção. Deus envia somente aos seus eleitos. Falei, sou eleita do chefe, porque doía tudo. Não era só o corpo, não, doía a alma. Aí eu acompanhei a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Nós fizemos, parece que, 12 programas falando dessa evolução do pensamento dela. E ela termina dizendo, quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. Aí foi fácil. E ela ainda avisa, ou nos ensina, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças. Ele gera a vida
ele nutre, organiza e mantém em todas as suas expressões. E termina dizendo que o amor é a alma da vida. E André Luiz afirma que a alma em si só se nutre de amor. Então, para aqueles que gostaram da Terra, porque tem uns que falam que não é daqui, não quer ficar aqui, quer fugir, né? Eu mesmo era um. Mas se gostou dessa espaçonave, ela está mudando a vibração a cada instante pelo seu condutor. E se não acompanharmos essas vibrações, as dores no corpo serão dilacerantes. Não serão só as dores nas juntas que já estão ocorrendo, dores nas pernas, às vezes nas costas, dores para todos os gostos. E conforme nós vamos acompanhando a vibração, desaparecem todas as dores. E eu comecei o exercício intencionando permanecer, porque o plano, se não fosse ele pedir mais 50 anos, 2/3 seriam deportados, seriam degradados outra vez. E segundo Joana de Ângeles, quem viera do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações com a chance de se recuperar, que essas criaturinhas que estão mandando no mundo, 12 famílias que ditam o que deve ser feito na área da indústria alimentícia, farmacêutica e tudo mais, que desvirtuaram a medicina de Hipócrates. Como eu disse, ele nunca usou medicamento, a cura estava no paciente. Ele ensinava o paciente a curar-se e falava que seu alimento seja seu único medicamento. E eles estão esforçando ao extremo para que recupere mais 1/3, para ficar 2/3 e ser degradado só 1. Aqueles que esqueceram de Deus, que não tem mais Deus como causa das causas, como o nosso amado Eurípides, lei das leis, o princípio dos princípios, a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, e você já conhece o poema, e eu, para não esquecê-lo, coloquei-lo no segundo livro, que é um caso sério assim que Eurípides fez, para nos lembrar. Então, se não alcançarmos a intenção do Cristo para conosco, se todos os dias não interrogarmos a nossa consciência como fez naquele momento que Saulo caiu do cavalo, e com certeza fez isso, e só perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? Porque conforme Kardec, na revista de setembro de 1868, a alma do mundo, que ele começou a estudar na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos, que ele queria entender o que é a alma do mundo. É preciso que você entenda que a alma do mundo é um conjunto de espíritos sob a regência do espírito-chefe. E na revista Espírita ele coloca mais extenso a mensagem, dizendo que a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do espírito-chefe é que forma, propriamente dita, a alma do mundo. Mas no nosso corpo, todas as energias dele nos acompanham na evolução? De vez em quando o meu corpo se rebela. Ele quer comer o que ele quer. Eu falo, mas sou eu o responsável por você. Eu quero te promover, não te manter na ociosidade ou no mesmismo perturbador. Ele quer o que é mais fácil de digerir e não o que é necessário para a sua própria saúde. E normalmente a gente coloca, por desconhecimento, a gente coloca o queijo, que é uma proteína potente, aí coloca o ovo, que é outra proteína. E o corpo vai brigar, vai ficar com a de mais fácil digestão. E as duas são complexas. E se coloca o peixe ainda junto, ele fica com o peixe que é de facílima digestão e joga para fora o queijo e o ovo.
E não é a quantidade de alimento que nutre o corpo. É como eu estou na hora da refeição e se eu viso 3 coisinhas. O aproveitamento total dos alimentos, que é o respeito à vida e o respeito às leis. O não desperdício de coisa alguma. E procurar fazer o máximo com o mínimo dos recursos que nos forem confiados. Porque nessa transição que eu disse, esses seres que tiveram a última oportunidade e não estão abraçando, eles não voltam para o mundo primitivo de onde eles vieram, segundo Joana de Ângeles. Eles descem mais um piso, voltam para mundos em formação. E esse mundo primitivo, você já pode imaginar o que é, lembra da época das cavernas lá, do canibalismo e tudo mais. Agora, mundos em formações, ou mundo em formação, a coisa é bem mais drástica. Porque imagine você gostaria de encarnar numa pedra? Eles falam que o espírito não retrograda, né? O espírito não, é esse que eu disse, a consciência. Mas a alma perde o corpo e se não cuidar, perde o perispírito, André Luiz, segunda morte, e vira um ovoide. E o ovoide não vai encarnar no ser humano. Ele não tem corpo. Ele começa, no mínimo, no reino mineral outra vez. E tem vários autores que falam disso, a começar por Ranieri na obra orientada por André Luiz, que chama Abismo. Ou a mãe de Francisco Cândido Xavier mentiu para nós. Porque a obra não deve ser chamada de Cartas de uma Morta, não pode. Cartas de uma viva acima da média. Porque ela fala que tem seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo que retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais esses reinos saturam-se das forças astrais da mente destes luminares para acelerar o seu processo. Nesse momento encarnaram lá, ou não é? Livro dos Médiuns, item 76. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se é o pensamento desses luminares que estão indo lá, eu estou encarnado em todas as minhas células. Jesus está encarnado em cada um de nós ou não? Nós fazemos parte dele. Somos células do seu corpo, conforme Paulo de Tarso. Na realidade, Jesus, o Cristo. Jesus, a fração, o mensageiro que veio até nós. O Cristo, o governador supremo, conforme o teólogo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Assim como a alma não é o seu todo, é uma diminuta parte. E a lei vale para ele e vale para nós também. Ficou muito confuso? Então, se quisermos acompanhar a evolução da Terra, no mínimo, o respeito a si mesmo, e eu preciso saber o que é o si mesmo, o respeito à vida, o respeito às leis. Ou seja, fazer a outrem o que gostaria que lhe fosse feito. Que a nossa palavra perca a força de ferir, conforme a recomendação de Eurípides, porque se um pensamento fere mais do que uma bala, imagine uma palavra que pode matar uma alma. Dependendo da palavra que você falar para alguém, a pessoa vai para o suicídio, por uma palavra mal colocada. Ou você resgata uma vida com uma palavra bem colocada, de esperança, de conforto e esclarecimento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho um microfone que não faz barulho, você só vai fazer de conta que fala, para poder registrar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, como você chama? A Fernanda leva até vocês. Pode perguntar o que quiser, só não garanto de responder conforme o que for necessário. O Sebastião, se a gente vira um ovoide, então vai milênios de anos para retornar a um corpo novamente. Vai milhões de anos. Milênios é pouco. Você vê, o André Luiz, ele pensava, está na obra Evolução em Dois Mundos, que o espírito, desde o ato primitivo até o homem, gastou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Está lá.
E Joana de Ângeles levanta mais um véu e fala na obra Encontro com a Paz e a Saúde que só o corpo físico tem quase 4 bilhões de anos. Por isso que ela coloca que o espírito tem quase a idade do universo. Ele fala que o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos. Ela afirma que o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Então, a cada hora levanta-se um véu. Então, ele vai ter que passar e conquistar tudo que ele desprezou. Primeiro, ele obedece, sendo às vezes um átomo. Depois, ele vai comandar aquele átomo conforme está. Porque ele perde toda a sua roupagem perispirítica e física, que é construída de átomos psi e átomos físicos. Ele vai ter que conquistar, como Paulo de Tarso. Você acha que alguém acreditava em Paulo depois que ele, só porque mudou de lado, o pessoal acreditava nele? Tinha medo dele. Esse cara está enganando nós outra vez, com palavras bonitas, porque ele dominava todas as línguas da época. Tinha uma oratória fantástica. Tanto que ele falava 5 minutos e Ananias ia mais de 1 hora para explicar os 5 minutos que ele disse. Então leva um pouquinho de tempo, dependendo. Imagine na hora do adeus, é a obra de Luiz Sérgio. O cara assassinou 200 pessoas quando encarnado. O perispírito era uma borra parecendo borra de petróleo. Não perdeu totalmente, mas ficou com aquela... Agora imagina quem não tem nem isso. Então leva um tempinho, por isso que é melhor a gente cuidar do que tem, conversar com o corpo, falar do Evangelho para os órgãos. Isso é Emmanuel. Eu creio que Emmanuel nem o Chico enlouqueceram. Está na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo. Pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E Joana de Ângeles nos ensina a conversar terna e amorosamente com as nossas imperfeições morais, com os nossos órgãos enfermos, para que eles voltem à normalidade, e com as nossas células também, que são pequenas almas, segundo a autora. Se nós somos células do corpo dele, elas são as nossas alminhas, que devem evoluir com a nossa alma, segundo Calderaro, na obra de André Luiz, no mundo maior. Então, as células devem evoluir com as nossas almas. E se nós destruirmos o corpo, quando você reencarnar, você acha que vai ter um corpo novo ou a mesma energia que você deixou? A mesma energia que você deixou, você vai arrebanhar outra vez as ovelhas que ficaram. O que você conseguiu transformar do físico para o perispírito, como nós falamos, é seu, você leva. Mas as que ficaram para trás, você vem arrebanhar. E se não cuidou bem, como no meu caso, do fígado, volta com falha congênita. Minha vesícula era preguiçosa. E eu ainda fui dar uma de vegano durante 6 anos, aí ela petrificou. Já era preguiçosa. Ao invés de eu comer pelo menos um torresmo aqui das Minas Gerais, né, que eu nasci aqui, ela não trabalhou, virou um processo cancerígeno de alto risco. E só depois que eu voltei com a proteína animal, agora ela já está bonitona, porque eu não deixei arrancar a bichinha, porque é um dos órgãos mais essenciais ao corpo, é a vesícula. E por qualquer coisa, uns desavisados aí na área da medicina querem arrancar. E eu já ouvi isso até de espíritos desencarnados que tratam do povo do lado de cá. Como pode? E vim com os olhinhos, acho que eu só via o erro em tudo, com defeitos também. Mas já consertamos a metade. Era quase 5 graus, já consertamos 50% por ver a obra, na obra, a perfeição. Se existir algum erro, é o erro de quem está olhando, a lente que não está ajustada. Podemos... Uma pessoa comete suicídio, como ele fica então para retornar? No caso do suicídio,
é mais responsável quem o induziu ao suicídio do que o suicida em si. Kardec, na obra Nem Céu nem Inferno, que é o nome original da obra, teve suicidas que comunicaram com 2 dias de falecimento. E eu garanto a vocês, ninguém suicida sozinho. Ninguém. Sabemos que em nosso corpo tem o suicídio das células. Se você deixa elas passar fome, começa com a autofagia, as organelas mais fortes comendo as mais fracas. Não é o caso de hoje. Eu ficar sem comer, eu vou fabricando o alimento com a mente. Até comer pão de queijo aí repõe um pouco. Mas se eu não fizer durante o período que eu deixo o corpo sem o alimento e não construir o alimento, não canalizar do ar, as organelas mais fortes comem as mais fracas. E se o alimento escassear de tal forma que comprometer a nutrição de todas, elas se suicidam, a apoptose. Se tem 100 células e tem alimento só para 50, 50 se suicidam, e as mais frágeis. Então ninguém vai ao suicídio sozinho. Ou tem interferência de compromissos espirituais, ou tem vergonha. Eu tenho pessoas da família que passaram por isso, que fez de vergonha, porque ele foi... Não vou entrar em detalhes, senão vai complicar. Mas passou por uma situação que ele teve que ficar nu junto com a esposa e a filhinha de 11 anos. Ele não tirava a roupa junto com a esposa, só com a luz apagada. Ele não aguentou. E eu estive com ele após, responsável por quem fez aquilo com ele. Tem a responsabilidade parcial? Tem. Ele pode voltar com a garganta comprometida, pode voltar com o sistema respiratório comprometido, mas as lesões maiores, por exemplo, André Luiz, em Missionários da Luz, o Segismundo, foi ele que deu o tiro no coração de Adelina, não foi? Que ia ser o futuro pai. Mas o buraco, o desequilíbrio foi no coração de quem atirou. Então ele é que viria com a falha cardíaca se não mudasse o comportamento. Quando jovem, quando fosse o momento de ajustar-se com a lei, ele teria um infarto fulminante, por exemplo. Ele ia sentir a mesma dor que ele provocou no coração de quem ele atirou. Ficou mais ou menos claro? Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, é a autobiografia. Quem tem hora de ver e enxerga o livro como deve ser, tem um momento que eu não estava conseguindo assistir um ser daquele universo. Ele se fracionou em 10. E um dos 10 é que voltaria a encarnar. E ele falou, se um voltar, todos estarão lá. Por isso que de vez em quando ele deita e acorda o mesmo. Tem dia que ele não acorda meio do avesso, com a avó atrás do toco. Nem uma vezinha. Muda o comando. Porque quem tem clarividência e está me vendo falar, mudou o comando várias vezes durante a fala. E às vezes a gente vai deitar, ou vocês me explicam. E eu deitei, desejando fazer uma instalação elétrica diferente. E amanheci eletricista. Aprende isso aí na escola? E não é fácil. A instalação da minha casa ela tem 20 disjuntor. E numa peça, um disjuntor desliga uma parte e o outro desliga a outra. Se queimar uma lâmpada, você não fica sem energia. Você pode pôr um pendente na tomada. E fiz do meu irmão e da minha irmã. Nunca deu um problema numa tomada e nem numa lâmpada. Então nós somos a soma de muitos, Emmanuel. Quando a coisa está pegando, eu peço ajuda para os universitários. Reconheço a minha ignorância e vem imediatamente. Agora, se eu ignoro, eu vivo à beira do poço, morrendo de sede.
Podemos concluir? Pode falar. Leva lá. Espera aí para você perguntar aqui para registrar aqui. Isso. Fica a nossa evolução espiritual nesse mundo digital, influenciado no mundo de inteligência artificial que está surgindo agora. Cada vez as pessoas estão mais conectadas com esse mundo e deixando esse mundo que a gente precisa mais evoluir em outras áreas. O que você acha? Eu não acho, até a palavra acho nem existe no meu dicionário, eu tenho certeza. Eu nunca usei e nunca usarei a IA para escrever um livro. Eu sei, calma lá. Vamos chegar lá. Porque a minha mente é que tem que exercitar. Os meus neurônios. Você pode ver a juventude, que é tudo pronto. Tudo pelo Google, pela internet, e não pensam. Jovens que você fica com o coração sofrido, ele não tem argumento. Por isso que ele agride. Se pedir para ele fazer um trabalho simples, ele não faz, porque pega tudo pronto. E agora, com a inteligência artificial mais avançada, que não fazem mesmo. Eu conheço vários que estão escrevendo livros. Eu falei, mas você escreveu isso? Eu falei, isso aqui é da inteligência, porque eu conheço. Eu já desafiei ela. Ela tem respostas repetidas, porque alguém abasteceu. Ela não é um ser que pensa por si mesma. E pensam que ela vai dominar, eu quero ver. Essa eu pago para ver ela assumir o comando da humanidade. Porque não é como estão falando. Eles querem, com essa intenção, dominar, mas não conseguirão. Ela precisa de uma consciência, então ela não tem sentimento. Ela responde baseado nas respostas de alguém. E se você apertar, ela espana. Você pode fazer isso com perguntas sábias, com coisas mais básicas. Então, para auxiliar-nos em alguma coisa, sim. Mas para nos isentar de pensar, de desenvolver o nosso próprio raciocínio, nós vamos emburrecer, que é o que fizeram com a juventude, quem aceitou a facilidade digital nos últimos 30 anos, por exemplo. No ganho fácil, e aí isentando-se de responsabilidades de construir ou ser o gerente ou instrutor e construtor da própria vida. Então, quem se deixa levar, por exemplo, dentro do mundo digital tem micro-ondas, não tem? Quem cozinha aqui em micro-ondas? Ou aquece por 1 minuto no micro-ondas alguma coisa? Ele destrói 97% de tudo que é nobre no alimento e transforma vários em cancerígenos. E a prima dele também, que tem um nomezinho lá, Air Fry, eu estou estudando a respeito, mas diz que tem quase o mesmo mecanismo. É menos agressivo, mas tem. Porque é cômodo. E eu prefiro o forninho elétrico ou a lenha. A lenha até não uso mais, porque a gente vai destruir as florestas, né? Eu teria que plantar a minha própria floresta para eu não ser o responsável. Mas o aquecimento vem de dentro para fora, no elétrico e no a gás, enquanto o outro arrebenta a molécula de dentro para fora. 20 milhões de vezes mais potentes, então destrói a própria molécula. Por isso que muda o sabor. Eu usei o forno micro-ondas 2 vezes. Eu fui descongelar um frango, ele queimou ele de um lado e o outro ficou congelado. Esse negócio não deu certo. Eu queria assar um lombinho, aí lá no manual, nem foi 2 vezes, foi só uma. Aí ele falou, depois que estiver pronto, você deixa 15 a 20 minutos para sair o excesso de radiação. Aí eu fui estudar sobre radiação, eu falei, eu tô fora. Tinha uma menina que queria comprar um, falou, já ganhou. Não era para dar nem para o inimigo, mas ela ia comprar, então leva. Então é questão de inteligência. Quem tiver um linhão, esse de alta tensão, e fizer uma lavoura embaixo, ou animais passando embaixo, ou até ele mesmo, nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Que desorganiza todas as nossas moléculas
E por isso que quem trabalha com alta tensão aposenta mais cedo. E normalmente, quando aposenta, já está doentinho, às vezes não tem nem condição de desfrutar da aposentadoria. Basta vocês pegar um simples celular, que a maioria atende colocando aqui, e eu não coloco porque eu não sou tolo, porque é um micro-ondas em miniatura, que pode gerar tumores em meu cérebro. Ou viva voz, ou se tiver junto não dá para pôr, o fone de ouvido, alguém não puder ouvir a conversa. E se você coloca ele na tomada, ele aumenta 1000 vezes a radiação. E ainda põe na tomada e ainda põe no ouvido. Quando não dorme, nem conhece. E se dormir, um instrumento eletrônico no quarto, pode ser uma televisão ou qualquer outra, já interfere. A onda de Wi-Fi, por exemplo. Então a gente tem que ter os cuidados se quer uma vida com qualidade, sem maiores problemas de saúde para o futuro. Mas vocês aceitaram o trato no início, não acreditem em nada do que eu disser. Só vai pesquisar, tire a limpo. Porque veja, você pode chegar em casa e fazer o teste, põe azeite num prato. Pode ser o óleo de cozinha, acho que dá certo. Polvilha com orégano. Põe uma camadinha fininha. Depois põe o seu dedinho no meio. Você vai ver que ele vai mover todo mundo lá para o nosso dedinho, o magnetismo do nosso dedo, a energia elétrica do nosso dedinho. Agora imagina, você pega um fio de eletricidade e põe junto com uma antena de TV, vai chuviscar lá a sua imagem. Porque um vai interferir mesmo tendo a capinha. Porque muitos desconhecem que no fio da energia elétrica, o elétron entra e sai fora do isolamento 60 vezes no segundo. A gente pensa que ele anda lá dentro. E não é, ele entra e sai, formando um campo. E quando a gente conhece um pouquinho de eletricidade, que eu amanheci sabendo, eu coloco o fio sobrando. Se é um ferro de passar que exige 2,5, por exemplo, eu coloco 4. Se é uma unidade de refrigeração do ar-condicionado que exige 6, eu coloco 10. A energia corre livre e ninguém consegue explicar na minha casa que eu gasto 1/3, ou às vezes até 1/4 de casas que têm o mesmo porte com o mesmo tanto de equipamentos. E esta consciência, esse respeito à vida, essa economia de recursos é o que precisamos para permanecer e transformar esse mundo. Porque eles querem matar 2/3. Tem uns que é mais ousado, quer deixar só 500 milhões. Somos nós, os seres humanos, que estão destruindo o planeta. Só que vai vir mais. Vai ter 20 bilhões de encarnados daqui a uns dias. E vai ter energias para todo mundo. Porque não é o tanto que come, é só aprender a se alimentar. Cada um come a sua cota, conforme está na questão 704, 705 do Livro dos Espíritos. Se cada um usar somente o que lhe cabe, sobra para todo mundo. Porque hoje, mais ou menos 60% do que desperdiça de alimentos, 15% do que desperdiça daria para alimentar os que estão passando fome. Respirem com suavidade. Sinta a presença do nosso amado Eurípides, sua equipe, a presença crística, a presença cósmica, os agentes da natureza que se esforçaram para carrear para esse ambiente todas as espécies de energias de cura, de alimentação, de estímulos para a expansão da consciência, para a sua iluminação, para a transformação moral e espiritual tão urgente. Inspiram, se acalmem, pense naqueles que não estão aqui fisicamente, ou naqueles que já partiram, o quanto de amor, de agradecimento, de ternura, de compaixão quer fazer chegar até eles a energia do alívio de suas dores, a certeza da bondade divina, que Deus é amor
não julga, não castiga, não proíbe, não impõe. Só que Deus não dá prêmios, nem perdoa. Não dá prêmios porque há cada um conforme as suas obras. E não perdoa porque não se ofende. Porque perdoar a um amigo, segundo Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, é dar prova de amizades. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. O perdão faz bem para quem perdoa e o amor para quem ama. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.